E olha só, gente, preocupação intensa, persistência e medo são situações cotidianas, né? Mas isso daí, gente, são alguns dos sinais, né, da ansiedade. Esse é o nosso assunto agora nesse bloco, né? Estou aqui com a especialista, né, em neuromodulação e neurofeedback, gente, a doutora Miriam Uchoa. Ela está aqui com a gente, vai tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês de casa também. Se você quer mandar sua pergunta, quer interagir com a gente, bora lá, 459-9925-4747. Vamos interagir? Boa tarde, Miriam. Bem-vinda. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda aqui ao nosso Ver Mais para falar um assunto que muita gente com certeza passa por isso, ansiedade. Então vamos começar contando para o povo o que é essa ansiedade, né? A ansiedade, Mauro, ela é prima irmã do medo, né? Então, ele anda junto ali. O medo é um processo natural, né? É um sistema de defesa do nosso corpo, do nosso organismo. Mas quando é em excesso, aí que vem os problemas. Então, a gente chama de ansiedade. Então, é o excesso de medo, né? E pode ser em várias áreas. E assim, quais são esses tipos de transtorno de ansiedade? Porque às vezes as pessoas falam, não, é bom você sentir medo, que você às vezes tem a coragem e tal, mas quais que são esses tipos de transtorno ali? A gente tem o transtorno do pânico, que é o pico, o ápice da ansiedade. Você foge de todo mundo. Você te paralisa totalmente quando você tem o transtorno do pânico. Então, ele não vem de uma hora para outra, ele começa e chega uma hora que vem o transtorno do pânico. Mas tem outros também, que tem o transtorno do estresse pós-traumático, que é quando acontece algo, né, Mauro, que na vida da pessoa, né, um trauma, um acidente, alguma coisa que leve ela a ter esse estresse pós-traumático. Tem também a TAG, que a gente chama, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, cada um vai tendo algumas características diferentes, mas todos se resumem ao excesso do medo, né? E assim, Miriam, quais que são as principais causas da ansiedade? O que dá esse gatilho para começar? Principalmente, a gente vê assim hoje em dia, que é a questão do estilo de vida, né? As pessoas estão vivendo muito no automático, né, Mauro? Elas estão fazendo tudo automaticamente, muito estresse, aquelas rotinas loucas. Então, isso vai levando aos pouquinhos o aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse, e isso vai levando a crises de ansiedade. Isso não começa de uma hora para outra, né? Ao longo da vida, a pessoa vai aos pouquinhos tendo uma crisezinha leve aqui, algo ali, e quando vê, já não tá... Já tá no pânico, que é aquele pior, né? Uhum. Mas tem alguns episódios também na vida, né, Miriam, que a pessoa com ansiedade, ela pode piorar esse quadro também, né? Como você falou, vai acontecendo aos pouquinhos, às vezes as pessoas não vão percebendo. Por isso que é importante ficar atento, até as pessoas que estão próximas, perceber esses sinais ali, né? Isso. Por exemplo, uma pessoa que tem um medo excessivo de falar em público, por exemplo. Se isso paralisa a pessoa, isso já é um caso que tem que tratar. Mas quando a pessoa, por mais que tenha aquela aceleração no coração, e tudo, mas você não paralisa, então tudo bem. Isso é bom, porque aí você se prepara, né? Mas quando é o excesso que é o problema. Então, quais são os principais sintomas que as pessoas sentem no corpo, para as pessoas entenderem? Soa a mão, ela fica com medo, o coração acelera, né? Acaba não fazendo, desmarcando compromissos por medo, não fazendo coisas diferentes porque quer ficar mundinho. Então tudo isso vai dando um start ali para você perceber que você pode estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade. E assim, mas existe um ponto positivo na ansiedade? Sim, porque ela é um sistema de defesa. Então, a ansiedade, quem não tem ansiedade é que é doente, entre aspas, porque um pouquinho é bom, porque ela nos protege. A gente tem um sistema no nosso organismo chamado de luta ou fuga, e ele que nos protege. Se a gente tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nada, esse sistema ele vai funcionar direitinho. Mas quando tem qualquer probleminha, ele nos aciona.
Então a gente vai ficar mais alerta, a gente vai prestar atenção, a gente vai programar certas coisas. Então a ansiedade é boa. Um funcionário, entre aspas, ou uma pessoa, né, que tem ansiedade, ela é mais produtiva. Só que até certo ponto, né? Tá Chega vendo, no gente? ponto... Vocês não podem mais brigar comigo, que eles vivem falando, Mauro, mas você é muito ansioso, você quer tudo na hora. Tá vendo, gente? É um ponto positivo, mas tem que cuidar também. É, porque o excesso acaba adoecendo a pessoa, né? Mas assim, e os sintomas da ansiedade, geralmente, quais são? É isso de você sempre querer fazer as coisas, você sempre quer organizar, você quer arrumar as coisas, deixar tudo prontinho? O problema são os excessos, sabe, Mauro? Porque, por exemplo, uma pessoa que é organizada e que quer as coisas tudo certinho, eu não vejo problema. O problema é se ela começar a fazer isso, por exemplo, eu vou dormir 2 horas da manhã, porque se eu não terminar tudo que eu tenho que fazer, eu não consigo dormir. Aí é o problema. Uma pessoa que tem uma ansiedade que já é patológica, ela vai deitar na cama, ela começa a lembrar de um detalhezinho que ela não fez durante o dia. Já levanta pra fazer. Levanta pra fazer, ou então não consegue dormir, fica com aquilo na cabeça, né? Então são várias coisinhas que vão interferindo. Aí, por exemplo, não consegue se concentrar, tem dificuldade, vai ler alguma coisa, ao invés de focar naquilo que tá fazendo naquele momento, a cabeça tá lá na frente. O que eu tenho que fazer amanhã? O que eu tenho que comprar depois? O que eu tenho que organizar? Então não consegue viver o momento presente. E assim, a ansiedade, ela pode desencadear, assim, tipo, outros transtornos também? A gente viu que ali o do pânico é o pico, né? Mas ela pode provocar outras também? Pode, com certeza, porque assim, a ansiedade, geralmente, uma pessoa que desenvolve uma depressão no futuro, geralmente no início, se você for investigar, ela começou com alguns sintomas de ansiedade. E aí, depois de um longo período, é um cansaço tão grande, é um estresse tão grande que acaba caindo na depressão. Então, geralmente, as pessoas que têm depressão passaram por um processo ali de ansiedade, sabe, antes. E como tratar, então, essa ansiedade? Porque você diz que tem ansiedade boa, mas tem uma que não, que é essa que às vezes as pessoas não conseguem dormir, fica ali pensando coisas que não devem pensar. Como tratar isso? Como lidar Existem com isso? vários tratamentos, né? Mas assim, existe o tratamento medicamentoso, tradicional, quando é um caso mais grave, não tem como fugir da questão de procurar um auxílio, né, psiquiátrico, né, para ele avaliar bem certinho. Mas hoje em dia tem muitas outras técnicas não medicamentosas. Lá na clínica a gente tem a parte do neurofeedback, né? Que é um treinamento cerebral. Então, a gente consegue fazer a regulagem das ondas cerebrais para poder estar auxiliando o cérebro funcionar no padrão correto. Então, é uma alternativa. Mas também a questão do estilo de vida, né? Uma caminhada ajuda quem tem ansiedade, a alimentação, né? A parte de conseguir parar, viver o momento presente, fazer coisas que te tragam prazer, não só ficar focado, por exemplo, no trabalho, né? Então são várias coisinhas, não é uma coisa isolada, é um conjunto. E esse tratamento, Miriam, ele seria, geralmente ele é para toda a vida ou você vai acompanhando aí através do neurofeedback se a pessoa já está mais tranquila, se ela está conseguindo, como que funciona esse tratamento? Mauro, quando a pessoa chega lá na clínica, a gente faz um mapeamento do cérebro. Então, a gente usa um aparelho de eletroencefalograma e mapeia esse cérebro. E a gente consegue ver quais alterações que estão ali. E a gente tem também um checklist dos sintomas. Então, a pessoa chega, a gente vai fazer esse checklist dos sintomas. Porque o que está aqui, o que está na cabeça ali, o que está no cérebro, é o que o corpo vai sentir, né? Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento. E aí, as sessões começam a acontecer. E aí, depois de, geralmente, 10 sessões, a gente reavalia para ver como que tá. E aí, a gente vai vendo, toda vez que a pessoa vai fazer uma sessão, a gente faz esse checklist. E aí, esses sintomas começam a reduzir aos poucos. Tem casos que com 10 sessões melhora, tem casos que precisa de 20, tem casos que precisa de 30, que depende das alterações cerebrais, sabe? E assim, que dicas que você daria para as pessoas que de repente estão assistindo a gente ali em casa,
para controlar isso, então? Tem como você, de repente, tentar controlar aquela coisa de contar até 10? Funciona para ansiedade também ou essa já não dá mais? Funciona, Mauro. Essa questão do você focar no momento presente, isso é uma coisa que ajuda bastante na ansiedade. Lá na clínica a gente tem técnicas que a gente consegue mostrar para a pessoa como que o cérebro dela está funcionando e também aparelhos que a gente consegue colocar, né, e monitorar, né, essa questão da respiração. Então a gente ensina a pessoa a fazer a respiração completa e isso vai estar sendo monitorado numa tela, então a pessoa está vendo como que está funcionando e isso ajuda ela a ter mais consciência. Então quando você está focado no momento presente, no agora, concentrado na respiração, não tem espaço para a questão da ansiedade, porque você está no agora. Focado. Então isso ajuda muito, além de aumentar a oxigenação cerebral, o que ajuda na memória, na concentração. Então lá a gente tem várias técnicas que a gente ensina, mas por exemplo, uma técnica que não precisa estar lá na clínica, meditação, né? A parte da contemplação, você fazer uma caminhada ao ar livre, tudo isso ajuda nessa questão da ansiedade. Mas claro que se a pessoa já está com a doença instalada, né, não vai ser isso que vai resolver, é um conjunto, isso vai ser um complemento, né? E também a gente não descarta a questão do uso do medicamento, porque cada caso é um caso e a gente tem que ser avaliado individualmente, né? É por isso que é importante fazer os exames e ter esse acompanhamento também, né? Mas assim, a crise de ansiedade e de pânico, elas não são a mesma coisa, né? Não dá para comparar uma com a outra, né? O transtorno do pânico, ele é um tipo de ansiedade, mas ele já é o auge, assim. Por exemplo, uma pessoa com crise de pânico, ela tem a convicção de que ela vai morrer. E realmente, os batimentos cardíacos dela vão lá nas alturas, a pupila dilata, né? O coração acelera muito, ela soa, ela tem a sensação de morte mesmo. Então, e naquele momento ela tá sentindo isso mesmo. Ela fica de 20 a 40 minutos com esses sintomas, até passar essa crise. Né? E aí, dependendo do grau, ela tem várias crises por dia. Então, você imagina uma pessoa viver com isso. É muito complicado, né? E, às vezes, com uma simples técnica de respiração, de consciência, da pessoa entender o que está acontecendo ali com ela já consegue se autorregular. E isso é muito incrível, porque, às vezes, é uma coisa pequena que precisa se autorregular ali, né? E assim, e essa crise de pânico pode ser de estar no meio de pessoas, pode ser de um toque de telefone, ou mesmo a mensagem, o barulhinho do WhatsApp, são vários gastilhos aí que pode despertar isso, né? Isso, porque o nosso cérebro, Mauro, ele é atemporal. Então, digamos que aconteceu uma coisa lá na minha infância que me remete, sei lá, uma música, um cheiro, uma pessoa que parece com alguém que aconteceu algum trauma na infância, por exemplo, já serve de gatilho. E aí a crise vem, a pessoa é inconsciente, a pessoa não consegue controlar. Então ela não sabe do que é e ela não consegue controlar. Então isso é bem sério, assim. A pessoa tem que entrar num processo de imersão de autoconhecimento mesmo, para ela conseguir identificar isso. Que olha, o público está interagindo, então vamos lá ver o que o público está perguntando. Tenho muita falta de ar, uma angústia no peito e que me dá muita dor no corpo. Pode ser um começo de ansiedade? Quem mandou pra gente foi a Eliane. Não falou ansiedade, mas isso pode ser uma ansiedade? Pode ser ansiedade? Pode ser, com certeza, Mauro. A gente sempre descarta causas orgânicas, né? Por exemplo, se uma pessoa procura a gente lá na clínica, a gente vai fazer o mapeamento cerebral, vai fazer todo o procedimento lá, mas a gente também orienta a fazer exames complementares, porque um aperto no peito, uma dor no peito, pode ser um problema de coração também. Mas é muito comum... Falta de ar, como falta de ar, é muito comum essa questão do sentir no peito. A questão da ansiedade. Tem pessoas que relatam não conseguir respirar, parece que falta o ar. Então, quando as pessoas chegam lá e a gente vai ensinar as técnicas respiratórias, que a gente chama de treinos cardiorrespiratórios, as pessoas não conseguem. A pessoa com ansiedade, ela tem muita dificuldade em respirar completo. E isso é por quê? Por conta dessa desregulação desse sistema nervoso autônomo. Então, ela não consegue fazer esse equilíbrio aí. E aí, conforme vai passando, ela vai conseguindo e aí sim, isso fica fluido,
Mas é difícil e é sim um dos sintomas. Eu quero aproveitar e agradecer a Eliane e muito obrigado por mandar a pergunta pra gente, né? E se você ficou em dúvida também, quer saber mais sobre a ansiedade, né, os transtornos, eu vou deixar o Insta ali da doutora Miriam Ochoa, você pode mandar as perguntas para ela também, os assuntos que vocês querem ver ligados à ansiedade, depressão, mande pra gente essa pauta aí que com certeza a gente vai chamar a doutora Miriam novamente. Gratidão.